Fala, galera do nono ano, tudo certo? Hoje vamos embarcar numa viagem incrível pelo mundo da genética. E o tema do nosso bate-papo é transmissão das características hereditárias. Segura essa porque vai ser divertido e cheio de descobertas. Imagina só, você tá olhando suas fotos de bebê e percebe que tem o mesmo sorriso da sua mãe, ou o mesmo formato de orelha do seu pai. Coincidência? Nada disso, meus amigos. É a genética dando um show. Vamos entender direitinho como isso funciona. Para começar, o que são características hereditárias? Essas características são passadas de geração em geração através dos genes. Pense nos genes como pequenos pacotinhos de informações que definem tudo sobre a gente. Cor dos olhos, tipo de cabelo, altura e até algumas habilidades e condições de saúde. Vamos falar de Mendel, o cara que começou tudo isso. Gregor Mendel, um monge esperto pra caramba. Fez uns experimentos com plantas de ervilha lá no século XIX. Ele percebeu que certas características das plantas eram passadas de pais para filhos de forma previsível. Tipo, ele cruzava uma planta de flor roxa com uma de flor branca e observava como as cores apareciam nas gerações seguintes. Mendel é tipo o pai da genética, e suas descobertas são a base do que sabemos hoje. E os gametas, hein? Quando seus pais se juntaram para te fazer, cada um contribuiu com metade dos genes que você tem. Esses genes vêm dos gametas, o espermatozoide do seu pai e o óvulo da sua mãe. Quando esses dois se encontram, formam um novo ser com uma combinação única de genes. É como se seus pais tivessem misturado duas receitas secretas para criar uma nova e deliciosa sobremesa. Você. Características dominantes e recessivas. O duelo. Nem todos os genes são iguais. Alguns são dominantes, outros recessivos. Pense assim, se os genes fossem jogadores de futebol, os genes dominantes seriam os craques que sempre jogam, e os recessivos, os reservas que só entram em campo se não tiver nenhum craque disponível. Por exemplo, se você tem um gene para cabelo castanho, dominante, e um para cabelo loiro, recessivo, você provavelmente terá cabelo castanho. Perguntas para refletir. 1. Por que os filhos são parecidos com os pais? Por que herdamos os genes deles? 2. E os irmãos? Por que nem sempre são iguais? Porque cada um recebe uma combinação diferente dos genes dos pais. 3. Como as características são transmitidas em plantas? Pelos gametas, como nas ervilhas do Mendel. 4. Quem foi Mendel? O gênio que desvendou os segredos da hereditariedade com suas plantas de ervilha. E para fechar com chave de ouro, as características hereditárias são incríveis, porque fazem cada um de nós único. Mesmo que você tenha várias coisas parecidas com sua família, você ainda é um ser único com uma combinação especial de genes. Então celebre sua individualidade e a ciência que nos ajuda a entender quem somos. Lembra das 4 questões sobre genética que a gente fez anteriormente? Pois é, vamos detalhar elas agora. 1. Por que os filhos são parecidos com os pais? Os filhos se parecem com os pais porque recebem metade dos genes de cada um deles. Pense nos genes como pequenas instruções que determinam nossas características, como a cor dos olhos, o tipo de cabelo e até alguns aspectos da nossa personalidade. É como se você fosse um prato especial, feito com metade dos ingredientes da receita do seu pai e metade dos ingredientes da receita da sua mãe. Imagine que seus pais estão fazendo uma pizza juntos. Seu pai traz a massa e o molho e sua mãe traz o queijo e os recheios. Quando eles combinam esses ingredientes, eles criam uma pizza única, você. Por isso, você pode ter o nariz do seu pai e os olhos da sua mãe, porque essas características vieram dos ingredientes, genes, que eles contribuíram. 2. E os irmãos, porque nem sempre são iguais. Os irmãos não são exatamente iguais, porque, mesmo recebendo genes dos mesmos pais, cada filho recebe uma combinação única de genes. É como jogar dados. Cada vez que seus pais têm um filho, é como se estivessem jogando um par de dados genéticos. Às vezes, os resultados são parecidos, outras vezes, são bem diferentes. Pense numa caixa de Lego gigante. Seus pais têm uma caixa cheia de peças de Lego, genes. Cada vez que eles constroem um filho, eles pegam algumas peças aleatórias da caixa.
Então, mesmo que todos os filhos sejam construídos a partir das mesmas peças, cada um terá uma combinação diferente e, portanto, será único. 3. Como essas características são transmitidas em plantas? Nas plantas, as características são transmitidas através dos gametas, que são as células reprodutivas, assim como nos seres humanos. Quando uma planta produz flores, ela cria pólen, o equivalente ao espermatozoide nos animais, e óvulos. A polinização é o processo onde o pólen de uma planta fertiliza o óvulo de outra, resultando em uma semente que crescerá em uma nova planta. Vamos usar uma analogia culinária. Imagine que duas plantas de tomate querem criar uma nova planta. A planta A tem uma receita secreta de tomate, genes, e a planta B tem outra receita secreta. Quando o pólen da planta A se junta com o óvulo da planta B, é como se estivessem misturando as duas receitas para criar um novo tipo de tomate, com características de ambas as plantas. 4. Quem foi Mendel? Gregor Mendel foi um monge e cientista que é conhecido como o pai da genética. Ele fez experimentos com plantas de ervilha no século XIX para entender como as características são passadas de uma geração para a outra. Mendel descobriu que certas características, como a cor das flores e a forma das sementes, eram transmitidas de maneira previsível através dos genes. Vamos pensar em Mendel como um detetive da ciência. Ele observou que, ao cruzar plantas com diferentes características, ele poderia prever quais características apareceriam nas gerações futuras. Ele fez isso de forma tão meticulosa e detalhada que conseguiu descobrir as regras básicas da hereditariedade, que são usadas até hoje na genética. Imagina que você tem uma sacola de balas de diferentes cores. Mendel foi quem descobriu que, ao misturar balas amarelas e verdes, você poderia prever quantas balas de cada cor apareceriam na próxima sacola. Ele trouxe clareza e compreensão a um processo que antes era um mistério total.